Olá, companheiros queridos que estão aí nos ouvindo. Eu sou a Alessandra, estou aqui representando a Casa de Bezerra de Menezes, Fraternidade Francisco de Assis. Como é bom estar mais uma vez com vocês aqui comigo. Hoje o tema do nosso estudo é um livro importante na nossa casa, que faz parte do nosso manancial de leituras. É o Bhagavad Gita, que é uma obra indiana e que tem nos acompanhado na nossa trajetória nessa casa, tem nos ensinado tantas coisas maravilhosas, e é o nosso estudo de hoje. Bem, vamos para começar pedir a orientação dos nossos amigos espirituais e entrar na sintonia de Deus, né? Que Ele está sempre conosco. Nós é que precisamos entrar na sintonia dele. Então vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Pedir que essa energia cósmica nos preencha, nos tome, nos inspire e que cada ser que for receptivo e atingido por esse estudo possa se sentir bem, possa se sentir fortificado e todos nós possamos aprender com os ensinamentos que vêm do alto, da espiritualidade para nos ajudar. Graças a Deus. Que assim seja. Então vamos começar o nosso estudo do Bhagavad Gita e, primeiramente, vamos nos perguntar por que estudar o Bhagavad Gita? Acho que a primeira pergunta, antes de fazer qualquer tipo de estudo, é por que estudar? O que me leva a fazer esse estudo e dividir com vocês? Por que a nossa casa reserva um espaço especial para o Bhagavad Gita? Porque ele está presente nos nossos estudos. Então, para nos ajudar nessas questões que eu estou trazendo para vocês, tem dois livros que eu estou utilizando como apoio para o nosso trabalho. Um é do Sri Aurobindo, Ensaios sobre a Gita, a canção do Bem-aventurado, tá? Que é um filósofo, poeta indiano, fundador do Yoga Integral. E esse é a Yoga do Bhagavad Gita, do Paramahansa Yogananda, mestre de yoga, importante mestre, um dos principais responsáveis por disseminar a filosofia yógica, começando pelos Estados Unidos, né, e depois chegou até nós. Então, sob a égide aí desses dois mestres, vamos conversar, vamos compartilhar saberes sobre esse livro tão importante. Por que ele é tão importante? Por que estudar o Bhagavad Gita? Então, a primeira questão que se abre para todos nós aqui no Cherubim é: estamos prontos para admitir que a verdade está em toda parte? Estamos prontos para admitir que não temos monopólio exclusivo sobre a verdade? Sem dúvida que existe uma verdade única, sem dúvida, que estamos buscando, certo? Porém, a verdade não pode ser encerrada em uma única forma. Tampouco aprendemos de maneira completa essa verdade. Essa verdade, embora seja uma e eterna, expressa-se no tempo e através da mente do indivíduo. Somos imperfeitos, ainda tem dificuldade, né, de abranger essa verdade na sua totalidade. Então, para ler o Bhagavad Gita, um dos primeiros passos é entender que não temos monopólio sobre a verdade, sabemos pouco e é um livro que pode nos ajudar. Então, o primeiro passo é nos libertarmos dos nossos preconceitos, de acharmos que a nossa religião, a nossa forma de enxergar a realidade é a única verdadeira. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender por quê. Né? Um outro aspecto interessante que o Aurobindo traz é que é muito importante é que a verdade ela deve ser experienciada, não é só racionalizada, não é só tentar entender pela razão, mas sim vivenciar. É a partir da experiência. Então, o que o Bhagavan vai nos convidar é experienciar Deus, sentir Deus.
em cada versículo, em cada parte. Então, não adianta tentar entender só pelo nosso intelecto. É preciso usar outras potencialidades nossas para atingirmos o Bhagavad Gita. Um aspecto importante também é que, a partir dessa experiência espiritual, a partir do desenvolvimento da humanidade, um livro, né, que tem um verdadeiro valor, ele não vai perder o seu cunho de conhecimento, né? Ele precisa ser atemporal, e é o caso do Bhagavad Gita. Ele tem alguns aspectos específicos, né, da realidade indiana, mas ele é atemporal, ele não está preso especificamente, apesar de ter nascido lá no berço hindu, mas ele não está preso à religião hinduísta. Ele serve para todo e qualquer buscador espiritual, todo aquele que busca a verdade. Ele é um convite para conhecer essa verdade. Um aspecto lindíssimo que o Aurobindo fala é que o Bhagavad Gita é um portão que se abre sobre todo o mundo da verdade, da experiência espiritual, e a visão que ela nos dá abarca todas as províncias dessa região suprema. Olha que lindo! Então, é um portão que se abre para todos nós, abrangendo cada pedaço que ele chama de província dessa região suprema, que são as verdades divinas. Então, é um grande portão se abrindo para dar acesso a cada um de nós a essas verdades. Olha que lindo que o Aurobindo fala. O Bhagavad Gita, ele traça um mapa, mas ele não recorta nem constrói muros e cercas para confinar a nossa visão. Ele dá o mapa. Cada um vai fazer o seu mapa, cada um vai percorrer por um caminho, mas não há muros, não há cercas, não há prisão nessa visão do Bhagavad Gita. Ela é para todos, incondicionalmente, todos que queiram buscar. Bem, um outro aspecto importante que ele coloca do porquê estudar o Bhagavad Gita é que parte de uma síntese de três aspectos, que é o amor, o conhecimento e as obras. Então, no estudo de hoje, nós vamos falar o tempo todo sobre esses três aspectos fundamentais nessa obra: o amor, o conhecimento e as obras, mediante quais a alma humana pode aproximar-se diretamente do eterno e se fundir a esse eterno, a esse oceano que é Deus. Bem, então, está explicado aí para vocês no início do nosso estudo por que estudar esse livro. Mas um outro passo importante para a gente entender é o que é o Bhagavad Gita, uma pergunta que muitas pessoas falam. Quando surge esse livro? Né? Qual é a história dele? Bem, em primeiro lugar, é importante falar que é a mais apreciada das escrituras da Índia, tá? É a Bíblia, né? Como se fosse uma Bíblia, o Sagrado Testamento hindu. Todos os mestres indianos confiam nesse livro e acreditam na autoridade dessas escrituras. Significa Bhagavad Gita. Tem várias traduções, tá? O Yogananda ele vai traduzir como Cântico do Espírito, o Aurobindo vai traduzir como Canção do Bem-aventurado, tem outros que traduzem como Sublime Canção, outros como Cântico do Senhor, mas percebam que o significado é o mesmo, né? Que é a entoação, é a música, né? A música, o mantra tem todo esse poder de nos inebriar, nos levar para um lugar diferente, que às vezes só as palavras não bastam, né? A sonoridade daquelas palavras nos levam para um lugar diferenciado, e esse lugar é o Senhor, é o Espírito, é a bem-aventurança, isso tudo está dentro da gente também. Então, essa seria a explicação do título. Em qualquer ponto que se esteja no caminho de volta para Deus, o Gita lançará luz sobre esse caminho da sua jornada. Isso é uma frase do Yogananda. Então, não importa o ponto que você está no seu retorno para Deus, o Gita sempre vai ser uma excelente opção para lançar luz nesse caminho, por mais difícil que pareça. Bem, os versículos do Bhagavad Gita se encontram no sexto dos 18 livros que constitui o grande poema épico da Índia, que é o Mahabharata, significa a Grande Índia, né? Talvez seja o poema mais longo da literatura mundial, tá? Um poema muito longo mesmo, com 74.000 versos ao total. Então, o Bhagavad Gita está dentro
desse livro, que é um poema épico, que fala da saga dos Kurus. Narra a história dos descendentes do rei Bharata, dos Pândavas e os Kauravas, primos, cuja disputa do reino foi causa do cataclismo e a guerra, que é onde é o palco do Bhagavad Gita, do Kurukshetra. Kurukshetra é o lugar onde ocorre a guerra, né, que é narrada no Bhagavad Gita. Bem, Krishna foi ao mesmo tempo um rei terreno e uma encarnação divina. E seu principal discípulo foi Arjuna. Eram primos, tá? Eram da mesma descendência. Quem escreveu? Atribui-se ao sábio iluminado Vyasa, tá? A escritura dessa obra. E a questão da data é bem discrepante a história em relação a isso. No Ocidente, os historiadores ocidentais eles vão colocar 2.500 anos aproximadamente. Mas no Oriente, eles não veem dessa forma. Então, muitos dos antropólogos, historiadores do Oriente, eles vão dizer que há pelo menos 5.000 anos que esse livro foi escrito e os fatos que são narrados muito mais antigos, né? Então é importante entender que esse livro, né, por ser um épico, ele tem uma mistura de fatos históricos com o sagrado de um povo. Então uma parte dele realmente aconteceu. Há vestígios de que essa guerra possivelmente aconteceu. Só que, evidentemente, nem tudo dele, do início ao fim, é história. Ele está imerso de informações que pertencem ao sagrado de um povo, um ensinamento a respeito dos conhecimentos da vida. É importante dizer, né, por que escrever dessa forma? Porque os grandes mestres, não só esse livro, mas outros, optam por escrever em parábolas, em fábulas, em épicos, sempre misturando o sagrado e o histórico, porque não ir direto, né, à mensagem. E o Yogananda, na visão dele, ele diz isso, que é para ocultar as mentes ignorantes e espiritualmente despreparadas de revelações mais profundas. Então, tem vários leitores, né? Tem um leitor superficial e tem um leitor que consegue atingir as profundezas do texto. Então, por isso que o texto ele é difícil, é propositalmente, que nem todo mundo tem bagagem espiritual para entender e para aguentar, né, tanta informação que esse livro traz. Então, uma questão importante, né, que é narrada aqui. Um outro aspecto para a gente entender é o motivo da guerra, né? Por que houve uma guerra, né? Durodana, que era filho de um rei cego, tinha direito a um determinado reino e esse reino não foi cedido a ele. E ele não aceitou, né? Então ele quis atrás dos seus direitos, só que Durodana, essa nomenclatura no hindu já significa alguém difícil de vencer, não tem um significado no sânscrito bom, benéfico. Então ele corporifica as forças do ego, as forças materiais. Enquanto isso, nosso herói, né, que é o Arjuna, ele é alguém que precisa impedir o Durodana de ocupar esse espaço, contrariamente à vontade de seu pai. Então, a guerra é basicamente isso. E o que acontece? Krishna, ou melhor, Arjuna, vai buscar a ajuda de Krishna. E conta que Arjuna chegou e ficou humildemente aos pés de Krishna, e Krishna estava dormindo nesse momento. Quando Krishna abriu os olhos, viu Arjuna. Mas o Durodana também foi pedir esse auxílio. E o que acontece? Ambos pediram auxílio a Krishna, mas ele olhou primeiro para Arjuna. Então Krishna declarou: um lado vai ter o seu enorme exército, todos os seus guerreiros, e de outro lado vai ter a minha companhia pessoal, o próprio Krishna. E aí Arjuna fala: não, eu quero você, Krishna, eu quero a sua companhia. E todo o exército ficou para o Durodana, que ficou feliz da vida, achando que estava arrasando com todo o exército, enquanto Arjuna ficava só com Krishna. Mas a gente sabe, né, que conhece o Bhagavat, que Arjuna fez a escolha certa. Ele preferiu ficar com Deus e não com o mundo, né, e não com as forças da matéria. Então, só resumindo para vocês o motivo dessa guerra. Mas vamos aos significados, né? Os significados que estão presentes nesse livro e que nos levam a mergulhar profundamente nele.
O Yogananda diz que viemos de Deus e nosso destino final é voltar para Ele. O fim e o meio para alcançar esse fim é o yoga, ciência imemorável da união com Deus. Yoga significa união, né? Então, no Ocidente, o yoga chegou muito como a questão dos asanas, os movimentos do corpo, que também é yoga, mas é uma parte somente. É somente uma parte do yoga. Na verdade, o yoga é uma ciência profunda, de desenvolvimento de potenciais infinitos da mente e da alma humana. E é nessa linha que o Bhagavad Gita vai nos convidar a trabalhar, esse mergulho bem profundo de conexão com o divino, tá? Uma metáfora importante que existe no Bhagavad Gita é a metáfora da carruagem. Então, não sei se vocês já viram essa imagem é muito retratada, que é Krishna ao lado de Arjuna e na sua carruagem à frente, né, os cavalos que o levariam. Bem, o que será que significaria essa imagem? Corpo é a carruagem, tá? A alma é o dono da carruagem. A inteligência é o cocheiro e os sentidos são os cavalos. A mente é cega porque não pode ver sem a ajuda dos sentidos e da inteligência. E as rédeas de uma carruagem recebem e retransmitem os impulsos dos corcéis e do cocheiro no ato de guiar. Tá? Então, os sentidos são os cavalos. Nós não podemos deixar nossa vida ser guiada pelos sentidos. Precisa ter alguém ali firme, um intelecto, uma alma firme ali, tomando conta dessa carruagem. Então, essa é a primeira metáfora para a gente pensar. Bem, então o livro ele vai falar da alma versus o ego. O ego são esses inimigos que estão ocupando o território. E a alma vem representada por Arjuna, que precisa recuperar esse território. O reino do corpo e da mente pertence por direito ao rei alma e aos seus nobres súditos. Entretanto, o rei ego e seus parentes usurpam o trono. Quando o rei alma se levanta para reclamar de volta o seu território, o corpo e a mente se tornam um campo de batalha. Então é isso que narra o livro, né? O rei alma, o rei que representa a alma, precisa governar o seu reino, que é o corpo, recuperá-lo. Essa é a essência do Gita. Bem, nós fomos criados como pura imagem de Deus, centelhas divinas, né? Perfectíveis. E o que acontece? Quando mergulhamos na Terra, o que eles chamam também de Maya, que é a ilusão cósmica, perdemos essa noção do quanto somos de origem perfeitos, né? Como temos essa potencialidade da luz divina. E como o homem se comporta na Terra, então, a partir desse esquecimento? Pensem como uma boa comparação um rico príncipe, um riquíssimo príncipe, vagando num estado de amnésia total por uma comunidade muito pobre, uma favela, e ele se imagina pobre e vai vivendo ali. Somos nós. Nós somos esses príncipes que esquecemos a nossa origem nobre. A nossa origem nobre não é dinheiro, não é matéria. Somos herdeiros de Deus. Então, é essa origem nobre que precisamos recuperar e vencer essa amnésia. O livro é um convite a isso, a vencermos essa amnésia. Toda aspirante espiritual tem como objetivo estabelecer em si mesmo esse governo do rei alma. E ele precisa derrotar esses rebeldes que não aceitam o rei alma, que são os poderosos aliados do rei ego. São aquelas características que ainda nos perturbam, nos desequilibram, ainda mexem com a nossa psique. Eles representam esses guerreiros, tá bom? Então, esses são alguns aspectos que eu queria trazer para vocês de significados do livro como um todo. Mas vamos falar de Krishna, tá? Vamos falar de Krishna, agora usando o Aurobindo, voltando no Aurobindo. Ele fala que o Krishna é visto, né, na Índia como um avatar. O que significa essa palavra avatar, lá em sânscrito? É uma palavra que, apesar de ser usada nos filmes modernamente, mas é uma palavra sânscrito, muito antigo. Significa para baixo, a descida de algo muito poderoso.
e é o que representa Krishna. É a descida de uma força suprema, de uma força divina. Então, é importante a gente entender isso, porque toda existência é uma manifestação de Deus. O Bhagavad Gita nos diz isso. Toda existência é uma manifestação de Deus. Ele é a única existência e nada pode existir no mundo que não seja imagem dessa única realidade. Portanto, cada ser representa Deus. Agora, a alma que conscientemente está encarnada é uma centelha do fogo divino. E essa alma pretende sair da ignorância, pretende se desenvolver e ser um ser consciente de si mesmo. Então, isso seria o avatar, é a descida completa e consciente da divindade. Isso significa o avatar. Então, Krishna representaria esse avatar. Mas também tem um Krishna histórico, que, segundo os estudos hindus, segundo os indianos, provavelmente existiu. Inclusive, há relatos em livros gregos, livros muito antigos, dos gregos estarem lá e terem ouvido falar e conhecido esse ser que foi Krishna. Tá? Então, isso é importante para a gente entender também. É, a palavra do mestre, que está presente no Bhagavad Gita, assegura e fortifica na hora em que a alma se encontra face a face com o doloroso mistério do mundo. É o momento que Arjuna quer desistir da luta, é o momento que ele titubeia, que ele tem dúvida, e aí ele pede ajuda a Krishna sobre isso. Quem nunca passou por isso nessa terra, né? Por esse momento crucial, esse momento difícil. Então, o Bhagavad Gita nada mais é do que a palavra do mestre para todos os seres que estão enfrentando esse momento difícil de decisão, que é preciso seguir, mas nem sempre temos força para isso. A figura do Krishna é o símbolo do modo pelo qual o divino age na humanidade, né? Muitas das vezes, por nosso egoísmo e nossa ignorância, pensamos que somos autores das nossas obras, vangloriamos, achamos que somos senhores do resultado. Mas o Bhagavad Gita vem nos ensinar que não. Não somos donos das nossas obras e muito menos dos resultados. O Bhagavad Gita, na visão do Aurobindo, é o evangelho da ação, é o evangelho dos deveres, é o evangelho da tarefa cumprida, né? É bem interessante, porque muitas escolas do yoga se afastaram dessa visão da ação, do trabalho, né? Pensam numa meditação isolada do mundo, num lugar, no mosteiro. Não é errado, também é uma forma de evolução, mas o Bhagavad Gita nos convida para a ação. O Yogananda também fala do Krishna, especificamente. Ele diz que Krishna é a inteligência divina orientadora, como se fosse falando com aquele eu inferior que se perdeu no meio da consciência sensorial, dos sentidos, aquele ser que se perdeu. Então surge uma inteligência superior, uma inteligência suprema, como se fosse um diálogo interno, tá? Entre o nosso eu inferior, que está preso à matéria, aos sentidos, e o nosso eu superior, que está conectado ao divino. Então, o Krishna representaria esse nosso lado divino falando conosco, nos lembrando de quem somos, né? E não nos deixando esquecer essa realidade. E Arjuna? O Arjuna é o discípulo humano, né? Ele representa todos nós, a alma humana de ação, colocada por essa ação no momento de uma crise violenta, né? O enigma da vida humana. E parece que a crise é incompatível com o estado espiritual, emocional que o Arjuna deveria ter nesse momento. Quantas vezes não nos sentimos assim, incompatíveis com aquela questão, com aquele momento, com aquele desafio? Então, é um livro que vai trazer palavras para essa nossa incompatibilidade que não é real, é muito mais enganosa da nossa mente, da nossa ilusão sensorial. Tá? Então, esse é um aspecto para a gente pensar.
Arjuna significa em sânscrito um ser brilhante, luminoso, branco. É interessante que ele é o ser da ação, né? Ele não é o ser da quietude. Ele representa o homem da ação, o homem que tem que ir ali combater. Ele não é o vidente, ele não é o pensador, o filósofo, ele é o que coloca a mão na massa, né? Então, ele traz esse convite para a gente pensar sobre isso também, de colocarmos as nossas mãos no trabalho. O Bhagavad Gita é um convite ao trabalho. O campo de batalha. O campo de batalha, ele pode ser entendido também como o nosso corpo, o nosso corpo, né? Porque a batalha, ela não pode ser feita no campo espiritual. Ela tem que ser feita na terra. Então é esse o campo da batalha. É na terra, é na matéria, é imerso em Maia, nas ilusões. Então, a nossa vitória se dará quando realmente conseguirmos sair dessa amnésia que entramos e recuperarmos a nossa essência divina. Quem nós somos? Herdeiros desse Deus, esquecidos disso, ainda vagando, ainda confusos por essas ilusões de Maia. Então, o livro vai falar a respeito disso também. Então, cada pessoa tem de travar a sua própria batalha. Bem, e existem outros significados também bem profundos do Bhagavad. Realmente não seria possível esgotar esse assunto nesses poucos minutos que temos aqui para falar, né? Estamos trazendo aspectos importantes dessa obra. Aspectos, é um bate-papo, na verdade, né? É um bate-papo e uma troca de conhecimentos com vocês. É um diário de leitura, vamos colocar assim, né? Então, o Aurobindo, ele fala que a razão em si, o nosso lado racional, ele traz sempre uma conclusão parcial das coisas. Então, a leitura do Bhagavad, como eu falei no início, ela precisa ser sentida, ela precisa ser experienciada, ela precisa ser feita com nossa alma, com a nossa, o que nós chamamos a nossa voz interior, a nossa intuição. É dessa maneira que nós teremos a chave de entrar nesse portal que nos é feito esse convite, né? Então, esse evangelho das obras, ele também vai culminar no conhecimento, motivado pela devoção. O final disso tudo é o abandono de si mesmo, no sentido de desapegar e se entregar de forma devotada ao divino, porque a ele tudo pertence. Nós somos só instrumentos. Um aspecto também para pensarmos é que na contemporaneidade o homem se desvencilhou muito de Deus. O Aurobindo diz que o homem colocou Deus só no domingo, né? Só no dia santo. E no dia a dia? O Bhagavad é um convite para o dia a dia. Não é à toa que ele está no campo de batalha, né? Não é no tempo religioso, não é no momento da meditação, é no momento do conflito. É na crise existencial que ele aparece. É na ação. O Gita, né? Ele quer que estejamos em Deus. Deus e a espiritualidade existem não como adjuntos. Nós temos tratado Deus e a espiritualidade como adjuntos. E, na verdade, eles deveriam ser a razão da nossa existência. Deveriam ser o motor da nossa existência. E não quando sobra. E não um adjunto, ou seja, um acréscimo na nossa vida. Não, eles deveriam ser o motor. Um aspecto importante aí para a gente pensar. Então, meus irmãos, vai haver uma escalada entre as formas de enxergar esse yoga, essa conexão com Deus. A primeira etapa é Karma Yoga, que seria esse yoga das obras, do trabalho, trabalhar, entregar trabalho, entregar ação, sem egoísmo, mas é na ação que se cresce. A segunda etapa seria o Jnana Yoga, que é o conhecimento, que é a sabedoria. A sabedoria ela não pode vir antes da ação, né? Então, a ação precisa abrir os caminhos para que a sabedoria adentre o seu ser. Senão, é um conhecimento vazio, superficial. O intelectualismo sem ação é superficial. Então, primeiro, começa-se pela ação. E, finalmente, o Bhakti Yoga, que seria
a devoção, a busca do ser divino, do sagrado, né? Quando você vai realizar aquela ação, não mais por dever, mas por ser um devoto sem limite, de estar tão imerso em Deus e Deus em você, que não há separação, né? Então a tarefa se torna muito mais fácil. São alguns aspectos para a gente pensar. Um outro aspecto agora no Yogananda, que eu acho importante a gente trazer também, sobre essa batalha espiritual, é o poder do pranayama, que é mencionado também no Bhagavad. O pranayama é o exercício respiratório, né? No início do nosso estudo, eu falei que na nossa casa nós trabalhamos com o Bhagavad Gita, ele faz parte dos nossos estudos. E a respiração faz parte de todas as nossas reuniões, mas não de uma forma mecânica. Nós fazemos todos os exercícios, fazemos exercícios respiratórios aqui, em cada reunião. Visualização, respirar com calma, profundamente. Então, é também um caminho importante de se vencer a batalha, porque vai trazer um equilíbrio das ondas mentais. Então, a nossa casa, por isso, inclusive no tratamento, nós trabalhamos com esses exercícios para fazer esse aquietamento, né, esse controle das ondas mentais. Bem, dentro do Bhagavad Gita, nós temos uma espécie de general chamado Bhima, de um lado, e de outro lado, nós temos o Birna, né? Tem diferença aí. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Bhima é a força vital guiada pela alma, o primeiro general desse exército, que a força vital é a ligação entre a matéria e o espírito. Lá no Bhagavad, no capítulo 1, versículo 10, nós temos a seguinte frase: essas forças protegidas por Bhishma são ilimitadas, enquanto o exército deles, defendido por Bhima, é limitado, né? Então, as forças do ego que parecem ser ilimitadas são insuficientes, né? Essas forças que parecem nos destruir, parecem ser ilimitadas, na verdade, elas são insuficientes. Muito mais forte seria a força do Bhima, que apesar de ser limitado, é adequado. Que força é essa? É a força vital guiada pela alma. É quando você consegue, através da respiração, conter esses impulsos, trabalhar esses impulsos, aquietar a sua mente. Então, é uma proposta também do Bhagavad Gita. A prática bem-sucedida do pranayama acarreta o controle da força vital e reverte as correntes da vida e da consciência dos sentidos para os estados interiores divinos de percepção de Deus e da alma. Então, é interessante, até antes de fazer um estudo, buscar essa respiração mais calma, mais consciente, porque estamos respirando o tempo todo, né? Sem a respiração não vivemos, mas a nossa respiração é muito inconsciente. Então, o yoga, através dos pranayamas, ele vai buscar isso, uma respiração mais consciente do que se está fazendo. E isso pode nos ajudar a conter essa nossa dificuldade, né, de vencer. Bem, então é necessário compreender e arrancar a estaca do ego, né? Estamos com uma estaca presa que é essa consciência do ego, da personalidade, que nós chamamos também, né? Que são essas tendências que estamos trazendo a várias vidas, que bloqueiam a familiaridade com o verdadeiro eu. Então, estamos vivendo uma imagem fantasiosa de nós mesmos, que é o ego, que é essa personalidade, né? Tem uma estaca em nós. E o convite é retirar essa estaca, não ser mais bloqueado e enxergar a nossa verdadeira essência. Então, aquele que busca isso aprende também a fechar as portas da sua consciência a esses visitantes indesejáveis que ainda buscam em nós. Não vamos deixar se alojar no nosso íntimo esses visitantes que aparecem na nossa jornada, né? E vamos deixar vencer a alma. É essa a proposta, certo? Tem alguns trechos também muito importantes do Bhagavad, né? Vou selecionar alguns para nós encaminharmos o nosso estudo
para o encerramento. Então, vamos lá. Arjuna, permanecendo imerso no yoga, pratica todas as ações, abandonando o apego a seus frutos e sendo indiferente ao êxito e ao fracasso. Essa imparcialidade mental chama-se yoga. É interessante que o Bhagavan vai nos fornecendo várias definições de yoga, né? Então, ele diz que o yoga seria essa imparcialidade, não importa se você vai ter sucesso ou fracasso na sua ação. Não podem ser esses motivadores, né? Se você vai fazer um estudo para 1 ou para 5 mil, precisa ser a mesma qualidade, né? Então, uma questão importante que o Bhagavan traz para a gente. Porque não podemos nos considerar o criador dos frutos das ações e nem podemos ficar apegados à inatividade por isso, porque não tivemos resultado num determinado momento. Um outro trecho, ele diz o seguinte: realiza todas as obras como oferendas, que ele chama no texto de yajna, é entregar as suas ações como oferendas. Cada coisa que você fizer, você está fazendo para Deus. Não é para fulano, para parente, para colega, para pessoa que vai buscar sua ajuda, né? No seu meio profissional. É para Deus. Então, isso é santificar as suas ações, o seu lar, a sua profissão. É tirar Deus do domingo santo e trazer para o dia a dia. É um convite também importante no nosso livro. O que é ser um yogi? Alguém que entre os homens tem discernimento. Aquele que contempla a inatividade na ação e a ação na inação. Esse alcançou a meta de todas as ações e é livre. Parece confuso, né? Inatividade na ação e ação na inação. Quem falou que a ação é estar se mexendo o tempo todo, né? Então, muitas das vezes, a pessoa em silêncio, ela pode estar fazendo uma prece, é uma ação. A prece é uma ação, certo? E às vezes aquele que está em movimento, ele está inconsciente do que está fazendo. Então, o verdadeiro yogi, ele precisa ter consciência de cada passo, né? O nosso movimento não pode ser inconsciente, precisa ser um movimento consciente. Disse também o Senhor bem-aventurado. O verdadeiro renunciante, o verdadeiro yogi, é aquele que pratica ações determinadas pelo dever e ações espirituais, sem desejar os frutos delas. Aquele que não renunciou à motivação egoísta não pode ser um yogi. O nome desse termo em sânscrito é sankalpa. É a renúncia às motivações egoístas, e renúncia aos nossos interesses pessoais. Então, o caminho desse livro é um caminho da renúncia, porque naquele momento em que o Arjuna estava desistindo, ele estava pensando no seu interesse pessoal, no seu barulho interior da sua mente que dizia para desistir. Né? Então ele estava no ego, ele estava na personalidade, e foi a presença de Krishna que o chamou para a sua tarefa divina. Tá? Então, esse trecho fala a respeito disso, das nossas motivações egoístas. Até mesmo numa batalha que é aparentemente sanguinolenta, mas era necessário naquele momento e naquele contexto. É transformar o seu pequeno eu, que é o ego, que é a personalidade, no eu divino, que é a sua alma, que é seu espírito imortal, que é o Cristo que habita em você. É essa transformação que precisamos efetuar. O mais elevado yogi é aquele que vê com igual atitude todos os homens, benfeitores, amigos, inimigos, estranhos, parentes, ímpios, né? Que são aqueles que não praticam a lei, que praticam a maldade. Então, ser um verdadeiro yogi é ser imparcial, igualmente praticar o bem, né? Igualmente exercer o que precisa ser exercido.
É necessário reconhecer o nosso Dharma. O que é Dharma na linguagem indiana? É o dever. É o dever na vida de cada um. Cada um de nós tem o seu Dharma, tem o seu dever, tem as suas tarefas. Então, um grande desafio nosso é discernir qual é o nosso próprio dever, conforme o ordenamento divino, e não conforme alguém disse que era melhor fazer. Não é em um lugar religioso, alguém disse para você fazer isso, ou faz isso que você vai alcançar o céu. Isso é só o início, né? Na verdade, precisamos olhar para dentro para reconhecer qual é o nosso verdadeiro Dharma, discernir esse Dharma e não depender mais desse estímulo externo para seguir adiante. Atualmente, dependemos muito desse estímulo externo. Precisamos ainda dos templos, da religião, que é esse estímulo, né? Que é alguém que vai dizer o que deve ser feito. É um intermediário entre você e Deus. Mas, na verdade, nunca precisamos desse intermediário. Porque nós somos deuses, falou Jesus, né? Vós sois deuses, vós sois luzes, deixar brilhar a vossa luz. Não esconder o lampião embaixo do alqueire, né? Tem que botar para brilhar. Por que estamos escondendo? Por que não estamos deixando a nossa luz aparecer? Qual é o nosso problema? Foi o que aconteceu com Arjuna, né? No final do Bhagavad, Arjuna disse: minha ilusão se foi. Recuperei a memória da minha alma, por intermédio da tua graça, inigualável Krishna. Eu estou firmemente disposto a continuar. A minha hesitação desapareceu. Eu agirei agora de acordo com a tua palavra. Então é esse momento que está esperando a cada um de nós. O momento que vamos recuperar essa memória divina e sagrada. Todos nós estamos a caminho desse momento. E ele continua, tá? Esta é a minha fé. Onde quer que esteja manifestado o Senhor do Yoga, Krishna, e onde quer que esteja presente Juna, aquele que maneja com proficiência o arco do autocontrole, ali também haverá êxito, vitória, conquista de poderes e a lei infalível da autodisciplina que conduz à libertação. Então, o Arjuna ele tem esse arco infalível, né? Então, precisamos buscar esse arco, essa flecha que é do autocontrole, que é de ter domínio de nós mesmos, para então agir. Agir de uma forma consciente, agir de acordo com essa vontade divina. União por meio da renúncia e da superação. Essa é a conclusão do Yogananda. E agora eu vou falar para vocês a conclusão do Aurobindo, que também é muito bonita, tá? No final do livro do Aurobindo, ele fala como se estivesse incorporando o Krishna, ou seja, ele vai usar a segunda pessoa, ele vai falar como Deus, o discípulo que está seguindo a sua leitura. Uma presença suprema dentro de você se encarregará do seu yoga. Olha que lindo, não existe um yoga. Cada um tem o seu yoga, o seu sadhana, o seu caminho, as suas escolhas, os seus desafios a superar. Afinal, somos espíritos singulares, né? Que estamos vindo a muitas reencarnações. Cada um tem sua história. Mais tarde, qualquer que seja seu gênero de vida e seu modo de ação, você viverá e agirá conscientemente, agindo e se movendo nele. O poder divino agirá por meio de você, em todos os seus movimentos. Este é o supremo caminho, porque é o mais alto segredo e o mais alto mistério. É agir com Deus, é a gotinha que encontra o oceano. É um movimento interior. Ninguém pode fazer por você. Todos podem realizar. Apesar de ser interior, ser único, ele está disponível a todos. Esse Deus é tão maravilhoso que ele não traz privilégio para alguns.
Todos têm essa possibilidade de construir esse caminho de forma progressiva. Esta é a verdade mais profunda e mais íntima de sua existência real, de sua existência espiritual. Então, meus irmãos, esse é o convite do nosso estudo de hoje. É buscarmos o nosso caminho, é buscarmos o nosso yoga, que é essa conexão com o divino, seja através das obras, seja através do conhecimento, para quem é mais conectado à parte dos estudos, seja através da devoção, para quem consegue ter essa fé inabalável, sem explicação, né? Necessário nesse discernimento. Então, são caminhos distintos, caminhos que precisamos percorrer. E cada um vai começar de um jeito, mas que possamos utilizar essa obra, que na verdade é um presente sagrado, né? É um presente sagrado de Deus. Da antiguidade chegou aos dias de hoje para nos fazer esse convite de evolução, de crescimento espiritual, de amadurecimento psicológico. E isso deve ser feito em conexão com esse Cristo que habita dentro de nós, esse sagrado, esse espaço de paz inatingível, que cada um de nós pode encontrar se buscar. Então, é o convite do Bhagavá, é o que nós buscamos enquanto pessoas que buscam, né? Somos buscadores espirituais, essa trilha com o divino. Esse Krishna que fala com Arjuna é a nossa voz interior, é esse Cristo que habita em nós. Tudo que tem no Bhagavá está dentro de nós. Então, que possamos estudar o Bhagavá com esse olhar interno, né? Esse olhar do que está dentro e esse olhar da misericórdia divina que permite a todos chegar lá, sem privilégios, mas de forma singular, sem cópias. A criatividade divina, né? Porque cada ser é único. E assim, finalizamos de mais um estudo da nossa Fraternidade Francisco de Assis. Espero que continuem conosco, assistam aos outros vídeos, se inscrevam no nosso canal, estejam conosco compartilhando essa corrente amorosa do bem, do amor, da caridade, possamos nos libertar dos rótulos, dos preconceitos e possamos aprender em todo o material que nos fornecer isso, em todas as formas que o Sagrado usa para se comunicar conosco, que possamos aproveitar, meus irmãos. Namastê.